Boa noite a todos. Eu volto a agradecer a oportunidade de estar participando desse evento que culmina essa experiência tão exitosa da Escola Judicial, que foi esse curso de capacitação avançada para o assessoramento à jurisdição trabalhista. Agradeço todo o empenho da Escola Judicial, dos trabalhadores da Escola Judicial, da AMATRA, da Unibrasil, o apoio da FIEP-CNI, do Alto Comissariado, os professores presentes, a minha alegria de poder compartilhar a mesa com a minha querida professora Aldaci Rachid Coutinho, com o Carlos Luiz Trapasson, que participou também do projeto de pesquisa que fomentou o estudo em torno do qual gira a temática desse seminário. Eu vou tentar, rapidamente, no tempo que nós temos, tentar delinear os contornos jurídicos de um direito ao trabalho como direito humano e fundamental, e uso já essa expressão assim para fugir de todos os meandros da discussão entre direitos humanos e direitos fundamentais. Teria algumas coisas para falar sobre isso, mas vou pular essa parte. Então, mas o que eu gostaria de recuperar é essa ideia de um direito ao trabalho como um todo, essa ideia de uma espécie de mega-direito multidimensional que engloba uma série de prerrogativas, pretensões, deveres, valores e que significam a pedra fundamental que abre o discurso jurídico sobre a questão vital do trabalho. Quer dizer, o direito ao trabalho não só como bandeira histórica, mas como uma categoria jurídica fundamental. Recentemente, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, nós falamos sobre isso pela manhã, editou uma resolução segundo a qual ele, reconhecendo a centralidade do trabalho para os direitos humanos, reafirmou a importância e a urgência da realização do direito ao trabalho diante da crise mundial e colocou-se, a partir daí, em permanente cuidado desse tema. Então, e a partir da próxima semana, o Conselho de Direitos Humanos vai iniciar a sua sessão em que, entre outros pontos, vai deliberar sobre esse aspecto. Nesse mesmo sentido, então, o que eu gostaria de sustentar aqui é que um dos aspectos centrais que se deve buscar em termos de resgate do papel da regulação pública do trabalho diante da crise mundial é o aprofundamento do reconhecimento do trabalho como dimensão fundamental do humano e que deve ser protegida pelo direito. E a compreensão disso, a meu ver, passa pela compreensão do vínculo que há, de um lado, entre a afirmação constitucional, que hoje se dissemina internacionalmente, de que dignidade humana é o fundamento que legitima toda a ordem jurídica. E, de outro lado, o princípio consagrado já na criação da OIT, em 1919, de que o trabalho não é uma mercadoria. Isso consta do Tratado de Versalhes, isso é reafirmado na Declaração de Filadélfia de 1944, todos sabem, e volta a ser reafirmado naquela que a própria OIT diz que é a sua terceira declaração mais importante, que é a Declaração sobre Justiça Social e para uma Globalização Justa, de 2008. Afirmar que o direito ao trabalho engloba não só que haja trabalho, mas que esse trabalho implique em condições justas e favoráveis para os sujeitos, que é o que consta do artigo 23 da Declaração Universal, é o que consta do artigo 7º do PIDESC, isso significa que o trabalho não é só um mal necessário, ou seja, um meio desagradável para a obtenção de outras coisas, e na medida em que nós pudermos obter essas outras coisas diretamente, o próprio trabalho em si é algo dispensável. O trabalho, ele sim é a principal plataforma de acesso a bens sociais para a grande maioria das pessoas. Mas, além disso, ele também é a principal via de autorrealização e desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento da personalidade, de construção da identidade, um recurso essencial para a saúde psíquica, uma via privilegiada do aprendizado ético, afinal de contas, trabalhar é também viver junto. Eu tenho que trabalhar com uma pessoa que torce para o Flamengo, isso não é fácil, isso é um aprendizado de convivência, eu tenho que deliberar coisas com ela, tenho que deliberar coisas com meus subordinados, tenho que deliberar coisas com os meus ascendentes. Se eu for analisar o meu Facebook, mais de 70% dos meus amigos facebookianos decorrem das minhas relações de trabalho.
o trabalho é muito mais do que um meio para a obtenção de bens. O trabalho, ele em si, é um bem essencial que realiza necessidades humanas. O meu caminho aqui, se eu pudesse falar tudo o que eu planejei falar, passaria pelo reconhecimento da centralidade antropológica do trabalho, essa presença central do trabalho no discurso para o próprio sujeito humano e, ao mesmo tempo, no discurso constitucional sobre a pessoa. A meu ver, a Constituição, ela considera o trabalho não só o fundamento de um direito especial, o fundamento de um setor especial do discurso constitucional, mas o trabalho é constitutivo da própria compreensão constitucional da noção de pessoa. E, em função disto, o trabalho está no centro do direito constitucional, se o doutor Ingo me dá essa licença. Pensar a ideia de dignidade, o projeto do direito para a dignidade, e dignidade aqui mesmo no sentido kantiano, de algo que não pode ser reduzido a um mero meio para uma outra coisa, né, significa levar a sério a promessa moderna de que as instituições humanas estão a serviço do humano, de que não são as instituições que se servem das pessoas, mas as pessoas humanas que têm as instituições a seu serviço. Isso significa uma compreensão de que dignidade não é um fato, dignidade é um atributo. E quando se atribui esta característica da dignidade à pessoa humana, e não às nossas melhores instituições, como o mercado, como o direito, ou como os direitos humanos, ou como os organismos de direitos humanos, se está fazendo uma afirmação de uma importância radical, que significa que as nossas instituições sempre vão ter como critério último a própria pessoa humana na sua concretude. Tentando diminuir o nosso espectro, isso nos traz uma pergunta importante. O que, afinal, é relevante para essa relação entre dignidade e trabalho? É claro que é um enorme espaço de mediações que devem ser tratadas rigorosamente, o papel da dogmática jurídica, tão bem exemplificado no trabalho do professor Christian Curtis, tem aí uma tarefa gigantesca de construir as mediações que vêm desde a ideia de dignidade humana até as situações concretas, né? Mas o que eu gostaria de salientar aqui é que me parece que não há como fugir da necessidade de um diálogo levado a sério com as demais ciências que vão dizer a respeito daquilo que, afinal de contas, é importante para essa pessoa humana concreta. Muitas dessas coisas, evidentemente, estão apoiadas em opções constitucionais, em opções legais. Mas não me parece possível prescindir desse diálogo com essas ciências que dizem da pessoa humana, sob pena de nós reduzirmos a tal dignidade a uma abstração que pouco realiza, que pouco satisfaz as necessidades humanas, né? Nesse sentido, é que os fundamentos da minha pesquisa vão buscar, na teoria das necessidades e na psicodinâmica, nas teorias do reconhecimento, em especial na psicodinâmica do trabalho, uma série de subsídios que me permitam dar inteligibilidade, guardados os limites das opções constitucionais e opções legais tomadas, mas dar inteligibilidade para essas opções a partir de contextos concretos de vivência das pessoas. Me parece que é muito difícil fugir da necessidade desse diálogo interdisciplinar. Muito embora saiba os riscos que, por exemplo, a discussão em torno da análise econômica do direito, por exemplo, mostra como há riscos importantes de corrupção de código jurídico nesse tipo de diálogo, né?
Os nossos documentos civilizatórios dizem que o trabalho não é uma mercadoria, mas nós cotidianamente tratamos o trabalho como mercadoria, né? Nós nos organizamos numa sociedade cujo princípio organizativo econômico fundamental é a maximização constante do valor, a submissão de todos os recursos à maximização constante do valor, o que, em bom português, significa a inversão da própria dignidade, porque significa tratar pessoas como meios para os fins da atividade econômica. Aí algum mal-entendido que leva a se desmerecer essa afirmação de que o trabalho não é uma mercadoria. Né? Do ponto de vista fático, realmente o trabalho não é uma mercadoria, isso eu acho que Calpolani foi quem melhor mostrou, né? Porque o trabalho é a própria essência humana, ou, como ele dizia, é só uma outra palavra para dizer o que é o modo de vida das pessoas comuns. Aí eu sempre penso num direito constitucional que não esteja inteiramente vinculado ao modo de vida das pessoas comuns, que é o trabalho. Mas a nossa organização econômico-social constantemente trata o trabalho como se fosse uma mercadoria. E, claro, isso produz degradação da sociabilidade humana. Nós trabalhamos com a ficção da separação entre a pessoa humana e a força de trabalho, como se ele pudesse vender a força de trabalho sem ir junto à própria pessoa humana, né? Com isso, nós deixamos de perceber que o trabalho não se separa da pessoa, não se separa do viver. Tempo de trabalho é sempre tempo de vida, né? Do ponto de vista normativo, me parece, então, que não há problema em continuar-se a dizer que o trabalho não deve ser tratado como uma mercadoria e, ao mesmo tempo, mostrar como ele é tratado, como se fosse uma mercadoria. Isso não invalida a afirmação normativa de que a dignidade é o fundamento do direito. E a gente sabe que normas jurídicas não são revogadas na medida em que elas não são cumpridas, diferentemente das leis da física, né? Mas, além disso, eu gostaria de ressaltar que, para a gente pensar a ideia de desmercantilização do trabalho, ela não pode ser considerada e pensada apenas do ponto de vista das condições de compra e venda da força de trabalho, que é onde, normalmente, nós transitamos no âmbito do direito do trabalho, né? Limitar-se a essas condições de compra e venda de trabalho, da força de trabalho, que são muito importantes, como o bastião da dignidade no trabalho, e ainda que um trabalho cercado de uns tantos direitos sociais, constitui uma armadilha que acaba reafirmando o caráter mercantil do trabalho, o trabalho em si, né? Por isso, por exemplo, eu gosto de lembrar o conceito, o princípio fundamental da ciência da ergonomia, que é adaptar o trabalho às necessidades humanas, e nunca o contrário, né? Que é uma locução que, de alguma maneira, também expressa esse conceito de dignidade na sua relação com o trabalho. Pois bem, muito embora o direito ao trabalho esteja consagrado na Declaração Universal, no PIDESC, no Protocolo de São Salvador, numa grande quantidade de documentos internacionais, em inúmeras constituições da maioria dos países, do ponto de vista histórico, foi o primeiro direito social, e apesar da relevância que a nossa doutrina, e mesmo no plano internacional e no plano nacional, dá aos direitos sociais, e, sobretudo, a nossa doutrina nacional, há aquilo que o professor Christian chamou hoje de manhã de um certo abandono do direito ao trabalho como categoria normativa que se trata de resgatar, né? Eu gosto de citar que o professor Ingo Sallet é autor do primeiro curso de Direito Constitucional que abriu um tópico com o título Direito ao Trabalho e se dedica a analisar especificamente este direito fundamental, que seria o primeiro, historicamente, e segundo a própria ONU, em importância, direito fundamental social, apesar de que, no Brasil, pouquíssimos constitucionalistas
se abstém de discorrer sobre os direitos sociais como um todo, mas há um certo abandono deste direito fundamental, especificamente considerado da mesma forma que pela jurisprudência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é parquíssima em relação ao direito ao trabalho. Nesse estudo que eu tive a oportunidade de participar, a convite do professor Christian, para o Alto Comissariado, e que agora vai ser examinado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele veio a mostrar, de alguma maneira, como o direito ao trabalho tem inúmeras dimensões normativas que, em muito, transcendem aquela ideia que serviu de obstáculo para o desenvolvimento dogmático do direito ao trabalho, de que, olha, não parece razoável se imaginar que alguém tem um direito subjetivo de exigir do Estado um posto de trabalho. Essa, de um lado, é a crítica à direita, que levou ao esvaziamento, ao certo abandono do direito ao trabalho como categoria normativa. Parece que hoje nós temos condições de afirmar que o direito ao trabalho tem inúmeras dimensões normativas que transcendem muito esse aspecto específico. Do outro lado, há a crítica pela esquerda, que diz que, peraí, que direito masoquista é esse, direito ao trabalho? Afinal de contas, nós sabemos que o trabalho no capitalismo é alienação, é exploração, é adoecimento. Que direito é esse de ser explorado? Em alguma medida, essas duas afirmações que são verdadeiras em parte, ou são verdadeiras, mas não são adequadas às consequências que se extraem delas, essas duas afirmações paralisaram o direito ao trabalho. Em função desta segunda afirmação, me parece que há uma resposta parcial que se consegue dar a partir da compreensão da própria centralidade antropológica do trabalho. A ideia de que, para o bem e para o mal, o trabalho nunca é neutro para o sujeito. O trabalho, sim, pode gerar o pior, ele gera alienação, ele gera adoecimento, ele gera exploração, ele gera relações de instrumentalização, ele gera adoecimento. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho é condição de possibilidade privilegiada para gerar o melhor, em termos de desenvolvimento da personalidade, em termos de construção da identidade, em termos de formação de vínculos de solidariedade, de aprendizado ético e mesmo de aprendizado político, porque trabalhar também significa renunciar, cooperar em nome da participação de uma obra comum que vai ter valor para a comunidade. A destruição desse sentido do trabalhar, desse aprendizado político do trabalho, no seio das relações de trabalho, por meio de mecanismos de gestão do trabalho que levam à desconstrução dessa perspectiva ética política do trabalho, é um dos grandes, pode-se ler dessa forma, é um dos grandes motores da desconstrução do próprio espírito público, da própria espírito dos cidadãos de participarem da coisa pública. Afinal de contas, vamos lembrar que a gente sai de casa, a grande maioria das pessoas sai de casa de manhã cedo, algum tempo de tráfego, de transporte, para chegar no local de trabalho, passa o seu dia inteiro no trabalho, mas às vezes mais umas horas extras, depois de novo o transporte, depois tem que assistir a novela, e a novela termina depois das 11 agora. Se a experiência vivencial mais importante ao longo do dia dessa pessoa foi sua vida no trabalho. Essencialmente, eu gostaria de reafirmar aqui duas ideias. Uma, que na sua relação com as necessidades, e o trabalho tem diversas relações com as necessidades, o trabalho como necessidade humana fundamental, no sentido hegeliano, por meio do trabalho se produzem bens que realizam necessidades humanas, mediante o trabalho se atualizam as necessidades que vão se transformando. Hoje a gente pode dizer que tem necessidade de acesso à internet para conseguir sobreviver durante as palestras, por exemplo. Mas tem um elemento aí que eu gostaria de ressaltar, que é esse quarto elemento,
que me parece que ficou um tanto esquecido. A ideia de que, se o trabalhar é uma necessidade, ao mesmo tempo, o trabalho, como conjunto de atividades e relações, também consiste em um bem, um valor de uso que é diretamente satisfator de necessidades humanas absolutamente centrais. Aliás, eu penso que, se isso não é fundamental, muito pouca coisa seria fundamental. Das teorias do reconhecimento, se extrai a ideia de centralidade do trabalho que eu explicitei. Que o trabalho jamais é neutro. Ele pode gerar o pior, mas também pode gerar o melhor. E o que faz a diferença? O que faz a diferença são condições. A gente, no direito do trabalho, se acostumou a lidar com uma noção reduzida de condições de trabalho, as famosas condições físicas, químicas e biológicas de trabalho. Essas condições dizem respeito à resistência do trabalho, muitas vezes, mas elas não dizem respeito ao trabalho em si. As principais condições de trabalho dizem respeito à atividade de trabalho e, sobretudo, à organização do trabalho. É preciso que haja coisas, digamos assim, na organização do trabalho e na atividade do trabalho, para que o trabalho possa gerar o melhor e não gerar o pior. Estas coisas dizem respeito ao conteúdo do trabalho, o conteúdo daquele que trabalha. E isto é uma leitura que eu vou fazer a partir da obra do professor Christophe Dejoux, da ideia de psicodinâmica do trabalho, que vai estudar a relação, a partir de pesquisa empírica, vai estudar a relação entre o sujeito, o trabalho e a saúde. É interessante que, em alguma medida, os documentos internacionais refletem essa ideia, como, por exemplo, a Declaração sobre a Justiça Social para uma Globalização Justa, que diz que menciona um trabalho no qual indivíduos possam desenvolver e atualizar as capacidades e habilidades que os habilitem a empregá-las produtivamente para a sua autorrealização e para o bem comum. Ideias semelhantes estão na Declaração de Filadélfia, também, em alguma medida, no próprio PIDESC e na Declaração Universal. Na verdade, eu penso que o direito do trabalho do século XX esqueceu um pouco isso. Quer dizer, o nosso direito do trabalho, ele é fruto de uma grande conquista, a percepção de que o trabalho não é só aquilo que acontece na minha relação direta com o meu chefe, com os colegas de trabalho, no ambiente de trabalho, mas o trabalho é uma relação social de dominação. Essa percepção que vem a partir do final do século XIX foi uma grande conquista. No entanto, me parece que nós um pouco jogamos a criança fora com a água do banho. Nós incorporamos essa conquista, o direito do trabalho, então, passa a discutir as condições de compra e venda da força de trabalho sob o suposto de que esta relação entre capital e trabalho é uma relação social de dominação e constrói uma série de ferramentas muito importantes aí, e eu não quero negar nenhuma delas, mas, ao mesmo tempo, nós esquecemos que o trabalho também é a relação concreta de trabalho e que coisas muito importantes acontecem aí do ponto de vista da relação concreta de trabalho e que vão ter repercussões do ponto de vista social. E, a partir daí, então, a gente pode pensar quando fala de precariedade, não só falar de precariedade das condições de compra e venda da força de trabalho, mas precariedade das condições existenciais pelo trabalho. Em alguma medida, nós esquecemos que o trabalhar em si é o exercer de um direito fundamental. Quer dizer, que aquele que trabalha, ao trabalhar, não só está pagando a obrigação que deve ao empregador que comprou aquele trabalho, isso, em alguma medida, é juridicamente correto afirmar isso, mas, ao mesmo tempo, o trabalhar é o exercer de um direito fundamental. E, portanto, aquele que trabalha tem direito sobre o conteúdo do seu trabalho, que envolve a atividade e a organização do trabalho.
Isso me parece que uma ideia que é muito simples, mas parece uma verdadeira revolução copernicana na compreensão do direito do trabalho. Porque se a gente lê a CLT, a gente não faz ideia de o que acontece no dia a dia de trabalho. Quando a gente lê uma convenção coletiva, a gente não faz a menor ideia do que aquelas pessoas fazem. No entanto, o que as pessoas chegam em casa comentando é aquilo que aconteceu no seu dia de trabalho. Eu vou precisar pular algumas coisas, mas, essencialmente, o que mobiliza as pessoas para o trabalho? Por que a gente se esfalfa? Por que a gente pega avião para vir dar palestra? Por que a gente, às vezes, subtrai o tempo dos nossos filhos, dos nossos companheiros, briga com a namorada, etc., briga com o chefe pelo trabalho? O que mobiliza as pessoas a enfrentarem todas as adversidades que o trabalho traz é a perspectiva que o trabalho tem de fornecer recursos para a construção da identidade. Esses recursos são, sobretudo, do ponto de vista agora da leitura da psicanálise, são recursos sublimatórios, que passam pelos mecanismos de reconhecimento e pela possibilidade de participar de uma obra comum por meio do trabalho. A possibilidade de fazer um trabalho bem feito, e isso implica não só o meu trabalho, mas isso implica todo o conjunto de relações que eu tenho dentro do trabalho, é algo essencial para que esse conjunto de recursos do trabalho para a própria subjetividade possa se realizar, para que o trabalho possa propiciar o melhor e não propiciar o pior. Isso, do ponto de vista das ciências do trabalho, implica uma série de condições que envolvem, entre outras coisas, condições de confiança, espaços e tempos de fala e deliberação, mecanismos de reconhecimento e um sentido ético do trabalho, na medida em que trabalhar significa também realizar valores de quem trabalha. A grande questão é que as grandes transformações que a gestão do trabalho vem sofrendo nas últimas décadas vão justamente no sentido de destruir essas condições. Então, cortam a relação com o trabalho bem feito, bloqueiam a dinâmica contribuição-reconhecimento, destrói as condições para a prática deontica de cooperação e de honrar a vida pelo trabalho. Hoje de manhã se falou de cooperação aqui. Cooperação é um conceito central do mundo do trabalho. O problema é que a cooperação está sendo destruída por mecanismos que o que fazem promover a desconfiança, a competição entre iguais, promover a substituição dos mecanismos de identificação do que é um trabalho bem feito por padrões objetivos de produtividade que aquele que trabalha sabe que não tem nada a ver com o trabalho bem feito. Juízes e servidores aqui que precisam preencher tabelas estatísticas de realização de atos jurisdicionais, tenho certeza que sabem exatamente do que eu estou falando, assim como qualquer outro trabalhador submetido a mecanismos considerados minimamente modernos em qualquer empresa privada hoje. Isso, de alguma maneira, explica o grande boom de adoecimento psíquico que se viu nas últimas décadas, porque esses recursos sublimatórios funcionam justamente no sentido de propiciar aquilo que em psiquiatria se chama de armadura da saúde mental, que é como se compreende o conceito de identidade. Bom, como que isso chega no direito ao trabalho, então, para concluir? E eu, evidentemente, não vou poder falar tudo que eu gostaria que corresponderia a esses itens. Mas só para vocês entenderem, essa aqui é basicamente a estrutura normativa do direito ao trabalho nas suas múltiplas dimensões, segundo as fontes do direito internacional, não exatamente a versão, muito parecido, mas não exatamente a versão que foi adotada pelo Escritório do Alto Comissariado, mas muito semelhante
a isso. Ali também por razões de espaço, por razões de que outros estudos também estão sendo feitos, etc. Mas, digamos assim, segundo esse conjunto de fontes internacionais, que, a meu ver, é bastante consentâneo com as fontes nacionais, o direito ao trabalho teria essa estrutura. Digamos assim, eu organizei ela em 2 partes, o professor Christian organizou ela em 3 partes, hoje pela manhã, né? Mas um pouco falando de liberdade e oportunidades de trabalho e condições justas e favoráveis de trabalho, ou seja, que haja trabalho e que haja de liberdade de trabalhar, de um lado, e de outro, condições de conteúdo desse próprio trabalho, mecanismo de proteção do trabalho decente, etc. Esta ideia que estou sustentando, a ideia de um direito ao conteúdo do próprio trabalho, tem a ver com essa dimensão do trabalho como autorrealização dos sujeitos. Me parece que a tarefa, do ponto de vista jurídico-dogmático hoje, seria de resgatar não só o direito ao trabalho como essa estrutura complexa, multinormativa, em relação à qual eu, sinceramente, não saberia como encaixar os conceitos da faculdade de distinção entre direitos sociais e direitos civis e políticos, porque é um conjunto de prerrogativas que tem que ver com o desenvolvimento da personalidade, tem que ver com igualdade, tem que ver, ao mesmo tempo, com algumas medidas prestacionais, tem a ver com deveres que não correspondem a direitos, a direitos subjetivos, por outra vez, corresponde a direitos de proteção que implicam medidas, ações do Estado. Quer dizer, aquilo que, na verdade, quando se abandonam os rótulos com forte carga ideológica que muitas vezes o direito constitucional absorve, é o que você percebe que é o modo de ser da maioria dos direitos fundamentais. Um conjunto complexo de prerrogativas, deveres, nos quais, ora, pesa mais as obrigações de ação do Estado, ora, pesa mais direitos de abstenção, mas um conjunto complexo de prerrogativas que forma esse direito fundamental como um todo. Mas, a meu ver, o ponto central, o eixo central desse direito fundamental é o direito ao conteúdo do próprio trabalho, que envolveria a atividade de trabalho e a organização do trabalho. Na minha compreensão, isso poderiam se extrair aí uma série de conteúdos, e, a meu ver, neste ponto, a minha pretensão aqui é dizer que uma interpretação constitucional adequada implica em reconhecer este direito fundamental como parte do conteúdo do direito fundamental ao trabalho na Constituição, ligado ao conceito de dignidade, e que explicitar esse direito envolve não só absorver todas as fontes normativas existentes, e uma parte delas diz respeito disso, por exemplo, a Convenção 122 da OIT, que fala que o trabalho deve propiciar a cada um desenvolver as suas habilidades e seus dons, ou o artigo 6º do PIDESC, que diz que o trabalho deve propiciar a pessoa as suas liberdades políticas fundamentais, né? Mas também depende de uma leitura que compreenda aquilo que de fato é essencial para estas pessoas que trabalham e como de fato funciona o mundo do trabalho, o que rola no dia a dia de trabalho. E para isso, a meu ver, o direito constitucional e o direito do trabalho não tem como prescindir de um diálogo sério com as ciências que dizem do mundo do trabalho. Era isso, então. Muito obrigado.